Olá, queridos adolescentes, chegamos a mais um estudo da nossa lição de número 9. Estamos já quase no final, na reta final desse trimestre. E nesta oportunidade temos mais um adolescente que vai contribuir conosco nas respostas às perguntas dessa lição. E vamos pedir para ele para que se apresente para nós, fala para nós o teu nome, da onde que você é e onde que você congrega. Prazer, eu sou o João Guilherme, eu congrego em Cesarolândia, eu moro em Boituva. Estou aqui com o irmão Juan para poder explicar um pouco para vocês sobre a lição. Legal, João. Seja bem-vindo também. E vamos então para o estudo da nossa lição, a lição de número 9, com o título Armadilhas Espirituais. João, lê para nós o texto-chave. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. O Pense Nisso nos diz: todos os obstáculos desaparecerão diante do sincero desejo e persistente esforço para fazer a vontade de Deus. Não importa qual seja o custo para o próprio eu, mesmo que seja preciso sacrificar a própria vida. A luz do céu iluminará a escuridão dos que em aflição e perplexidade continuarem andando, olhando para Jesus como autor e consumador de sua fé. Muito bem, João, passemos então para o tópico primeiro. Armadilha, primeira parte, honra secular. Pergunta A: o que acontece quando uma pessoa faz de tudo para alcançar a honra terrestre, assim como Nabucodonosor? Essa pergunta eu senti um pouco de dificuldade para responder ela, mas lendo o versículo e tentando entender um pouco melhor sobre ele, a gente pode tirar como conclusão. Lá em Oséias nos diz: quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Então, nos diz que quanto maior a quantidade de sacerdotes, aqui nesse versículo a gente pode dizer, quanto maior a quantidade de vezes que a gente busca a nossa própria glória, a gente tá buscando uma vergonha para nós mesmos. Eles buscaram a vergonha deles, que seria a glória própria e não a glória de Deus. Então, quanto mais procuramos fazer pelo nosso próprio esforço, sem colocar Deus, nós pecamos mais. Exatamente. Caímos mais. Nos achamos autossuficientes. E isso que aconteceu com Nabucodonosor, né? Ele se achou. E como diz aquele ditado, quanto maior a altura, maior o tombo. Exatamente. Muito bem. A próxima pergunta: quanto vale a honra que os humanos concedem uns aos outros nesta terra? Quanto vale? Tem preço? Essa honra que os humanos buscam aqui na terra, eu achei interessante a comparação que o versículo fez, que comparou com algo passageiro, ou seja, é algo que acontece ali na hora, mas passa. E logo depois ele já enfatiza como a honra de Deus é algo eterno, é algo infinito. Exatamente. Então, a honra do mundo, ela é passageira, né? Exato. Ela é passageira. E quando procuramos a honra de Deus, ela é duradoura. Como você disse, ela é duradoura, ela é eterna. Será que... E o que nós devemos buscar? A honra terrestre ou a honra eterna? Qual deve ser a nossa posição diante disso? Nós devemos sempre buscar a honra eterna. A honra terrestre é uma honra passageira, então nós devemos sempre buscar a honra de Deus, que é a honra eterna. Então, nessa primeira parte, que é a busca do prazer, a honra secular, né? No primeiro tópico, a terrestre, ela é momentânea, mas a eterna, ela será duradoura. E no tópico 2, João fala sobre a armadilha e fala sobre o prazer. O prazer. E eu quero perguntar a você, fazer a primeira pergunta, a busca do prazer. O que acontece quando buscamos apenas os prazeres desta vida? Essa pergunta, a gente às vezes se pega, muitas vezes buscando sempre os prazeres da vida e não os prazeres reais que Deus nos coloca.
a gente deixa de buscar a Deus em si. A gente sempre fica buscando os prazeres desse mundo, a gente deixa de ir atrás de Deus. A gente acha que a gente estamos completando nossa felicidade aqui no mundo, sendo que é algo passageiro. Com Deus a gente terá a felicidade eterna. Exatamente. Então, tem um perigo, né? Tem um perigo quando nós buscamos os prazeres desta vida. Você mencionou, e existem vários aspectos como nós podemos buscar os prazeres deste mundo. Fala sobre a música, fala sobre outros aspectos. Menciona aqui em cima no... Pois não? Você sabia? Menciona sobre as telas também. Sim. Então devemos ter muito cuidado, muito cuidado. E diante dessa situação, João, que compromisso devemos assumir para vencer esse problema? Já que você é um adolescente cristão e você também que nos acompanha é um adolescente cristão, qual deve ser o papel, a nossa posição que nós devemos assumir? Aqui na nota não. No versículo de Filipenses, eu achei interessante, eu grifei ele inteiro. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E todas essas coisas são provenientes de Deus. Ou seja, nós temos que estar cada vez mais focando em Deus. Temos que estar alimentando estar nos alimentando espiritualmente, estar sempre buscando a Deus, seguindo o caminho até Deus. Exatamente. Então, a gente pode meditar aqui quais estão sendo as nossas prioridades, em que nós estamos usando o nosso tempo. Não é verdade? Então, e diante disso, nós devemos ter cuidado, porque o terceiro tópico, João, fala a armadilha, parte 3, os cuidados desta vida. Os cuidados desta vida. A primeira pergunta, primeiro aqui vem falando sobre uma diferença entre recreação e diversão, né? Aí vem fazendo a comparação, o que é recreação e o que é diversão. Os prazeres é a diversão. Agora, a recreação, uma coisa que vai ser útil, sair para a natureza, passar tempo com a família, né? Praticar o exercício físico. Praticar exercício físico. Isso daí é recreação. Agora, diversão, a gente maltrata o corpo, né? Não é para nosso bem. Aparentemente, parece que é para o bem-estar, mas leva para outro lado, que é um ponto negativo. Diante disso, o que acontece quando uma pessoa se concentra demais nos cuidados da vida? E essa pergunta complementa de forma quase que... de uma forma muito incrível com o que o irmão acabou de falar. No versículo de Mateus fala: outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Ou seja, essa diversão, ela acaba nos machucando enquanto nós não percebemos, mas está nos machucando. Exatamente. E você sabia, João, que eu vou trazer um exemplo. Deus, Ele quer que a gente se cuide. Não é verdade? Sim. Mas às vezes nós queremos levar ao extremo. Ao extremo. Aí vai se tornar o quê? Uma vaidade. Uma idolatria. Não simplesmente adorar um ídolo, que é idolatria, senão colocar acima de Deus. Nos preocupamos conosco mesmo. Aí o negócio começa, em vez de nos ajudar, vai atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Um exemplo que eu acabei de pensar nisso que o irmão acabou de falar, por exemplo, a gente pensa sobre exercício físico, praticar uma academia é importante para a gente conseguir manter a saúde, mas às vezes tem gente que começa a focar tanto nisso, começa a aplicar algum tipo de coisa diferente para poder se sobressair. E isso acaba prejudicando a própria saúde. Então deixa de ser uma recreação e passa a ser uma diversão. Exatamente. E aí, em vez de você se cuidar, você vai começando a ferir. E aí o corpo, ele vai cobrar na frente. Então devemos ter muito cuidado. Na pergunta B, João, se uma pessoa está cheia de preocupações com coisas deste mundo,
A que pontos deve estar atenta? Que pontos devemos frisar, focar? Bom, aqui na própria pergunta, ele já dá vários exemplos. A falta de... Ele fala sobre não estar demonstrando tanta confiança no Senhor, sentindo que seus esforços não são úteis, não está conseguindo dormir o suficiente para realizar um bom trabalho no dia seguinte, e está perdendo foco para a preparação para a vida em Cristo. E todos esses caminhos, a única resposta é Deus. Você está sempre em comunhão com Cristo, você está sempre se alimentando de Deus, você está voltando para esses caminhos ao ponto certo. Exatamente. Então, devemos, assim como você nos falou, devemos voltar ao ponto certo, onde nós estávamos no começo. Se isso está nos desviando, olha, focar, devemos, e só isso, por nós mesmos, não vamos conseguir. Como você comentou, confiando no Senhor, nos aproximando dele, né? E a pergunta C já vai também frisar mais um pouco esse detalhe. O que devemos fazer com nossos cuidados, preocupações, ansiedades e angústias? Porque nós vivemos num mundo hoje completamente ansioso, preocupado. Sim, eu creio que todo mundo, em algum momento, já teve aquele problema, uma ânsia, alguma coisa que tirou a paciente, tirou a tranquilidade. Sim. E qual que é o segredo? O que devemos fazer? Bom, no próprio versículo já fala, mas Deus sempre é a resposta para todos os problemas que a gente tem. Nós devemos depositar nossos problemas, nossas ansiedades em Deus, porque Deus sempre quer o melhor para nós. Então, quando a gente deposita nossos problemas e nós pedimos uma direção para Cristo, Ele vai sempre nos levar para o caminho certo e para o que vai ser o melhor para a gente. Como a palavra de Deus nos fala, né? Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. Exato. O que Ele faz? Ele cuida. E Ele não cuida assim a metade. Ah, não, eu vou te cuidar mais ou menos. Cuidar de Deus é completo. Uhum. Então, não há por que ter reservas, né? Devemos nos lançar completamente a Deus. Estamos chegando já no penúltimo tópico e vem falando a armadilha de número 4. Coração dividido. João, que palavras famosas o rei Agripa disse quando ouviu a conversa entre Paulo e Festo? Bom, relata para nós, conta para nós. Paulo e Festo, eles estavam discutindo desde o começo do versículo de Atos, eles estavam discutindo. E no final, o rei Agripa, ele questiona Paulo sobre qual a possibilidade de Paulo convencer ele a se tornar cristão tão rápido. Como que Paulo poderia fazer isso tão rápido? E ele diz, Paulo, quase que você me persuade. Quase que você me convence. Exatamente, quase que você me convence. Esse quase não é ser convencido. E ele perdeu a oportunidade, né? Perdeu a oportunidade, porque ele ficou dividido. Ou aceito Deus, ou não aceito Ele. Diante disso, com a ajuda de Deus, o que devemos fazer para não sermos quase cristãos, mas cristãos completos e verdadeiros? O que devemos fazer? Nós devemos estar sempre... Um dia eu ouvi uma metáfora, que era sobre a nossa vida sem Deus é como um prato de comida sem tempero. Um prato de comida sem tempero é sem graça, assim como a nossa vida sem Deus. Além de que uma comida sem tempero, ela se deteriora mais rápido. Nossa vida com Deus, ela está sempre protegida. Só que a gente está sempre constantemente temperando a nossa vida. A gente tem que estar buscando a Deus cada vez mais para a gente evitar se perder e cair nas armadilhas. Exatamente, isso significa amar a Deus, né? Com Exato. tudo. Esse tempero, amar Deus sobre todas essas coisas. Muito bem. Chegando em nosso último tópico, a armadilha aqui de número 5, a doença da procrastinação ou adiamento. João, qual o perigo da procrastinação e como posso vencê-la? Bom, a procrastinação, a gente pode levar até para um sentido mais literal, do tipo, eu tenho que fazer minha lição, mas
agora não, vou fazer depois minha lição. E nessa a gente vai deixando a nossa lição pro dia seguinte, até que a gente, nossa, passou a semana, eu não fiz minha lição. E isso pode ser levado também para o lado um pouco mais específico, que essa procrastinação, ela nos afasta de pouco em pouco de Deus, porque ela atrapalha o nosso caminho, os nossos objetivos que Deus tem planejado, e a gente acaba não fazendo. Exatamente. Até tem um ditado, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Exato. Então, procrastinar é perigoso e é um instrumento de Satanás. João, que resposta Félix deu a Paulo depois de ouvir a verdade em Cristo? A resposta que ele deu já estava lá no começo da nossa lição, acho que era o versículo-chave, que ele estava ouvindo o que Paulo tinha a dizer, mas ele pediu para Paulo parar de falar e que ele chamaria Paulo de novo quando lhe fosse conveniente. E chamou? Não chamou. Não chamou. Perdeu, né? Perdeu a oportunidade. Assim como Agripa. Assim como Agripa. João, eu quero pedir a você que você deixe um conselho, dê um conselho, faça um apelo dessa lição que nós estudamos para os nossos adolescentes que acompanham. Por favor. Então, o conselho que eu dou é estar sempre buscando comunhão com Deus. Não deixe para amanhã a lição que você poderia estar fazendo agora. Lembre-se sempre de orar, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, para que você possa evitar cair nessas armadilhas que o mundo tem preparado. Muito obrigado, João. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco nessa oportunidade. É um prazer estar aqui com os irmãos. E falar para você, querido adolescente, foi um prazer tê-los aqui também, você acompanhando nossa lição. Fiquem com Deus. Aguardamos vocês na próxima lição, no próximo estudo da nossa lição. Que a graça de Deus seja com você. Até a próxima.